Bom, pessoal, ah, bom dia, boa tarde a todos e a todas presentes no seminário PPG Biologia de hoje, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Carlos, tá? Então hoje eu vou ser eu vou ser a pessoa que vai, né, a intermediar e a pessoa que vai apresentar também. Então eu vou fazer pergunta para mim mesmo, né? Pessoal, eu já vou começar então. Eu imagino que vocês estejam vendo minha tela. Professor Vitor, eu acho que o senhor deve, quando alguém tenta entrar e precisar autorizar, o senhor se importa de autorizar para mim? Não, não tem problema. Eu já tava até fazendo, Carlos. Ah, perfeito, então. Perfeito. Que daí eu Tá? vou estar envolvido, né? Vou estar olhando para minha tela e aí não vou. Não, Tá? bem, bem tranquilo, Carlos. Se precisar mais de algum apoio, é só chamar, tá? Perfeito, então. Muito obrigado. Ah, bom, pessoal, botei gravar já. Como eu falei, meu nome é Carlos de Oliveira, tá? Eu sou doutorando no PPG em Biologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, pelo Laboratório de Ecologia de Mamíferos da Unicinos, tá? E também em parceria com o Laboratório de Visualização Avançada e Geoinformática, o VisLab, também da Unicinos, né? E hoje, primeiramente, lógico, né, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui que ah, veio assistir a minha fala, a minha palestra aqui, né? Então, a minha palestra ela está intitulada Quando o Oceano Encontra o Algoritmo, Desvendando os Mistérios dos Mamíferos Marinhos com a Inteligência Artificial, tá? E eu já vou dizer de antemão que quem criou esse título para mim foi uma inteligência artificial, tá? Claro que eu adaptei algumas coisas, mas e o template da divulgação também foi feito pelo próprio ChatGPT, então uma ferramenta de inteligência artificial, né? Como o assunto é esse, né? Nada melhor do que fazer uso dela e um uso produtivo, tá? Do meu ponto de vista, produtivo. Imagino que a minha tela esteja passando para vocês, né? O que que eu vou falar hoje? Eu dividi basicamente essa palestra, essa fala em duas partes. Ah, uma parte onde eu vou falar um pouco sobre dados e o que é inteligência artificial, o que que é machine learning, deep learning. Vou fazer uma abordagem mais teórica sobre. ah, Na verdade, tudo é teórico, né? Mas não tem prática. Mas uma parte assim tentando explicar um pouco do que é inteligência artificial, do que são, quais são as suas ferramentas, machine learning, deep learning, o que que é, falando o que que é uma abordagem supervisionada de classificação e regressão, uma não supervisionada de clusterização e redução de dimensionalidade, né? Tentar dar essa introdução sobre o assunto, né? E numa segunda parte, né, eu vou falar sobre estudos com mamíferos marinhos, ou seja, que tipo de pesquisa nós podemos realizar. E aí eu vou apresentar três pesquisas, né, que foram realizadas, estão sendo e foram realizadas pelo nosso grupo de estudos aqui do Laboratório de Ecologia de Mamíferos, tá? E aí eu quero começar com essa frase aqui, que é do livro da François Chollet, tá? Da Deep Learning with Python, que numa tradução minha, né, a inteligência artificial é por vezes anunciada como a nova revolução industrial. Se a aprendizagem profunda, o deep learning, né, é a máquina a vapor dessa revolução, então os dados são o seu carvão, né, a matéria-prima que alimenta as nossas máquinas inteligentes, sem a qual nada seria possível. Então esse início, né, essa frase ela fala né, dos dados que abastecem, né, que alimentam essas máquinas, né, que nós treinamos para realizar alguma atividade, né? Alguma coisa que a gente possa, que ela possa fazer. Então, eu quero começar. Na semana passada, e eu sei que tem gente aqui, né, que esteve presente. Na semana passada, nós tivemos
o nono Incopemac, né, que é o Encontro Nacional sobre Conservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos, que ocorreu no Ceará, em Fortaleza. Foi uma semana extremamente produtiva, um evento que não ocorria desde 2017 e agora, né, que nem diz um dos organizadores, foi tirado da UTI, né? E daqui 2 anos vai ser em Manaus, né, no Amazonas. Então, já vamos se organizando, né? Porque 2 anos passa rápido. Mas assim, nessa semana, e não foi só no caso dessa mesa redonda aqui que falava sobre inovações tecnológicas, tá? Mas de maneira geral, né? Lógico, um evento, né? Um encontro de mamíferos aquáticos, mamíferos marinhos. Se falou muito ao longo da semana sobre conservação, pesquisas e os desafios, né? Enfrentados, né? Pelos mamíferos marinhos. Mas também se falou muito, tá? Sobre dados, tá? E como eles são importantes para responder perguntas biológicas, né? E assim ajudar na conservação das espécies, tá? E isso faz todo sentido, tá? Porque nós estamos, né, na era dos grandes dados, ou Big Data, né? Como a gente chama, né, em inglês. Isso porque nos últimos anos, né, e ou décadas, nós temos vivenciado, né, um grande crescimento exponencial, né, no volume de dados a uma velocidade muito grande, tá? E isso tem gerado uma variedade de tipos de dados que vão desde imagens, ilustrações, áudios e vídeos, dispositivos, né, via IoT, né, internet das coisas, Uh, o que nos leva também a diversas questões sobre a qualidade e incertezas desses dados, né? Fazendo-se então necessário uma grande avaliação, tá? De maneira geral, tá? O objetivo final desses 4 Vs, que é volume, velocidade, variedade e veracidade, é gerar um quinto, né, que é valor. O que, na minha opinião, tá, na minha humilde opinião, não está errado. A gente tem que aprender a gerar valor com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente se dedica, tá? Fecha aspas aqui. Uma outra forma de visualizar os objetivos, né, dos dados é a partir da hierarquia dados, informação, conhecimento e sabedoria, ou Data Information Knowledge e Wisdom, né, a hierarquia DIKW. Tá, o que que nós precisamos? Nós precisamos pegar esses dados que estão disponíveis e subir essa pirâmide, né? Nós precisamos pegar os dados, dar contexto a eles, transformar eles em informação, pegar essa informação, dar significado, transformar em conhecimento, esse conhecimento, extrair insights, né? E transformar em sabedoria, né? Isso tudo para quê? Para que a gente possa tomar as melhores decisões, né? E quem sabe transformar um problema de conservação em políticas públicas, né? E isso foi outra palavrinha muito falada no Encopemac, né? Uh, Transformar o conhecimento em políticas públicas, né? Para que sejam criadas leis a respeito, tá? Eu gosto bastante dessa charge aqui, é uma charge de, deixa eu ver aqui, ele é de 1982, tá? Não tem os dados aqui, mas ele parte da informação, mas imagina que os dados é tudo que está ao redor dele aqui, né? Então ele começa a dar um significado, né? Ele tem a informação, ele começa a dar um significado a cada coisa que está ao redor dele, né? E ele gera, transforma o conhecimento. Então ele, né, reflete aqui, né? Coelhos comem grama, a grama cresce no solo, a água, né? A chuva cai das nuvens, né? E aí ele chega na sabedoria aqui, né? E chega à conclusão que se ele matar todos os lobos, os coelhos comerão a grama e toda a terra será levado pela água da chuva. Então eu acho, né, bem bacana essa charge aí. Gosto bastante dela, né? Ela é bem explicativa nesse sentido. E claro que é importante mencionar que esse processo de subir nessa pirâmide, né, ela é realizada através de métodos científicos coerentes, né, e de forma organizada e informada,
pois senão, né, o que que a gente vai acabar encontrando é algo similar a isso, criando teorias conspiratórias e enxergando unicórnios onde não existem, tá? Então, como eu falei, nas últimas décadas, né, tem sido gerado conjuntos massivos de dados, né, tem sido disponibilizados publicamente em todos os campos, tá? Isso não é uma questão só da biologia, da área biológica, né? Em todos os campos se gera dados. E esses conjuntos de dados, eles podem variar desde a escala, né, a escala atômica e genômica, até a escala global. E aí nós vamos se ater ao nosso planeta aqui, né? Mas a gente sabe que fora do nosso planeta se gera muitos dados também, tá? Um exemplo, né, de banco de dados é o GenBank, né, que é um banco de dados público de anotações de sequência de nucleotídeos e também de suas traduções de proteínas, né, que em outubro de 2024 o GenBank ele continha cerca de 34 trilhões de pares de bases de mais de 4,7 bilhões de sequências de nucleotídeos e mais de 580 mil espécies formalmente descritas, tá? Outro exemplo é a taxa de transmissão de dados de sensoriamento remoto, por exemplo, satélites e drones, né, que em 2017 se tinha uma previsão que ia exceder centenas de terabytes por dia, né, já um dado desatualizado, né. E os dados também de modelagem da sexta fase do projeto de intercomparação de modelos climáticos, o CEMIP, né, do IPCC, que são estimados, lá em 2017 também eram estimados em cerca de 30 petabytes de dados, né? E aí eu trouxe essa escalinha aqui, né, para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando, tá? Em terabytes, petabytes. E uma outra iniciativa muito bacana também é o CETI, né, que é o Cetacean Translation Initiative, tá? Que foi fundado em 2020, tá? O CETI ela é uma iniciativa de pesquisa que utiliza aprendizado de máquina e robótica, né, para entender melhor a comunicação das cachalotes, tá? Então, o projeto ele cobre, tá? E a área dele é uma área de 20 por 20 quilômetros, né, onde as cachalotes residem nessa área, né? E eles coletam mais de 30 terabytes de dados bioacústicos passivos por mês, tá? Em conjunto com etiquetas robóticas, acústicas e visuais, né? Uh, nos animais, né? Como planadores submarinos, arranjos de hidrofone rebocados e drones também. Então, uh, elencando aqui, né? Falando sobre a quantidade de dados que é gerado, né, por esse projeto. Bom, e nessa nova esfera, então, né, de Big Data, né, e a integração da inteligência artificial e suas ferramentas, né, como Machine Learning e Deep Learning, para tratar e analisar esse grande volume de dados, tem desempenhado um papel importante nesses novos cenários, né? E aí eu falo em inteligência artificial, mas eu quero conceituar. A inteligência artificial, dependendo da área, ela pode sofrer algumas, né, mudanças, dependendo da área que está sendo tratada, né? Mas para nós aqui, eu gosto bastante desse conceito aqui do Richards e colaboradores de 2022, tá? Onde eles publicaram, né, um artigo bem pequeno sobre a aplicação da inteligência artificial para biologia e neurociência, tá? Que ele diz o seguinte: inteligência artificial refere-se a sistemas de computadores projetados para imitar a inteligência humana com o objetivo de realizar qualquer tarefa que um ser humano possa realizar. Então, se eu tenho um aplicativo, por exemplo, que eu tenho lá as minhas espécies e eu consigo jogar uma imagem nele e ele identifica essa imagem por mim, eu tenho um aplicativo, né, uma inteligência artificial ali que realiza essa atividade, né, uh, por mim, tá? Basicamente, né, de uma forma bem geral, né, seria isso. Uh, Porém, para entender ainda mais a inteligência artificial, tá, é necessário, né, entender juntamente outros dois conceitos, tá, que é o conceito de machine learning e o conceito de deep learning, tá? O machine learning, ou, né, o aprendizado de máquinas, ela é uma sub-área da inteligência artificial, tá, que inclui
todas as ferramentas estatísticas que permitem à máquina melhorar tarefas através da experiência, tá? Então, o machine learning, basicamente, ele investiga como os computadores eles podem aprender a resolver problemas utilizando experiências passadas, né, representadas por quem? Pelo conjunto de dados que a gente, né, que nós temos, tá? E entre os algoritmos de inteligência artificial, os mais populares, né, e amplamente utilizados hoje em dia, estão a família do Deep Learning, né, ou aprendizado profundo, né, que são um conjunto, né, do machine learning, que camadas neurais artificiais, que são algoritmos, né, modelados para funcionar como o cérebro humano, hoje em dia em teoria, né, porque não é bem assim, aprendem com grandes quantidades de dados. Então, eu gosto de dizer, né, que a inteligência artificial ela é esse grande guarda-chuva, né, onde embaixo desse grande guarda-chuva tu tem as ferramentas, né, que são o machine learning e o deep learning. Tá, e para entender um pouco, né, a diferença entre machine learning e deep learning visualmente, né? Imagina que eu quero classificar imagens de baleias jubarte e de baleias cachalote, tá? Então, como que eu utilizo o machine learning, tá? No machine learning, eu tenho que extrair essas informações que estão aqui dentro, ou seja, os pixels nas imagens, entendeu? Ou daqui um pouco, características específicas de cada uma das espécies, né? Extrair essas features, essas características, e aí eu vou pegar um classificador, né? Que pode ser um classificador linear, né? Ou pode ser um classificador baseado em árvore, né? Uma decision tree, ou um random forest, um Boostein, né? E esse classificador, né, ele vai separar para mim, né, nas características que são mais relevantes para jubarte, para cachalote, e no final eu vou ter uma saída que é jubarte ou cachalote. Já no Deep Learning, eu tenho essa, né, essa fase de extração de features e o classificador junto, tá? Então, eu vou ter uma parte que vai extrair essas informações, ou seja, eu vou aplicar filtros aqui, que são matrizes, né, 3x3, por exemplo, com valores que ele vai, ao ser aplicado na imagem, ele vai extrair esses valores, né, realizar multiplicações, uh, nessas imagens ao longo de várias camadas, onde ali ele vai acabar extraindo informações espacialmente, né, da imagem, e todos esses valores, né, que foram extraídos aqui nessa fase de extração de features aqui, ele vai ser passado para um classificador que normalmente é uma rede neural artificial, né, que vai ter as camadas de entradas, as camadas ocultas, que pode ser uma ou várias, e vai ter uma camada de saída, né, que vai ser a saída ou jubarte ou cachalote, né? Então, esse modelo de deep learning, ele é muito mais complexo, tá? Não tem como tu controlar o que acontece aqui. Isso aqui são parâmetros que são ajustados aqui dentro e tu não tem controle sobre isso, tá? Então, o objetivo é que essas informações extraídas, ela passe por esse classificador e ao longo de todo o processo ele vai diminuindo a diferença entre o meu observado, ou seja, o erro, né, entre o meu observado e o que realmente o modelo está querendo dizer, tá? Então ele é bem mais complexo nesse sentido. Bom, o machine learning ele é dividido em três tipos, tá, de aprendizado: o supervisionado, o por reforço e o não supervisionado. O por reforço eu não vou entrar aqui, mas o por reforço é aquele aprendizado que você é utilizado para treinar robôs, máquinas que vão realizar alguma atividade, né? Ou jogar algum jogo, aprender a jogar um jogo onde tu dá recompensa e punição, e a máquina, né, ela entende que aquilo ali é uma punição e ela começa a aprender a maneira como aquilo que ela tem que fazer, tá? Então, no aprendizado supervisionado, existe então a necessidade de que os meus dados eles sejam rotulados, tá? Ou categorizados, né? Para quê? Para que o algoritmo ele possa aprender a partir desses rótulos, tá? Ou seja, o algoritmo ele vai aprender a associar os rótulos que ele tem aos exemplos, tá? Por outro lado, o aprendizado não supervisionado, ele ocorre quando os algoritmos não utilizam dados rotulados, tá?
Mas, em vez disso, eles aprendem os padrões desses dados, né, que são reforçados com o ambiente em que os dados foram extraídos, tá? Basicamente. Então, aqui eu tenho um mini dataset, né, só para dar uma ilustrada no que eu estou falando, tá? Nesse mini dataset eu tenho 4 observações, né? Em cada observação eu tenho um conjunto de variáveis preditoras ou independentes, que é a temperatura, produtividade, sexo, né? Lembrando que aqui tem que ser um número, né? Não pode ser né, masculino, feminino, indeterminado. Nós que, né, atribuímos esse valor, né? E nós temos a nossa variável resposta ou dependente, que é um rótulo, tá? Esse rótulo ele pode ser presença, ausência de uma espécie, pode ser espécie A, espécie B. Ele é um rótulo, ele é uma classe, tá? Então, cada observação que eu tenho minhas variáveis preditoras independentes, eu tenho um rótulo, né? Por isso que a gente diz são dados rotulados, eu tenho um rótulo associado a ele, tá? E os rótulos eles podem ser categóricos, tá? Ou classes, como no exemplo aqui, ou valores numéricos, contínuos ou inteiros. 1, 2, 3, 4, 1 ponto alguma coisa, 100 ponto, 0, alguma coisa, ponto alguma coisa, tá? São valores numéricos contínuos ou inteiros. E dependendo do tipo da variável, né, eu posso realizar uma análise de classificação, tá? Quando o meu rótulo for uma classe, então na classificação o algoritmo ele vai aproximar uma função para dividir o meu conjunto de classes, então eu tenho 2 classes aqui, né? E ele vai dividir, o algoritmo vai dividir esse meu conjunto de classes. Ou eu posso ter uma análise de regressão, né? Quando o rótulo é um valor numérico contínuo, né? Ou inteiro. Então o algoritmo ele vai gerar uma função, né? Que vai aproximar os pontos dessa função, né? Que pode ser o quê? Uma reta, tá? Já no aprendizado não supervisionado, eu posso realizar clusterização, né, onde eu agrupo, categorizo, organizo as minhas observações, tá, dos dados de acordo com características que são comuns ou incomuns, tá? E eu posso realizar também uma redução de dimensionalidade, onde eu reduzo o número de variáveis que serão inseridas, né, no meu modelo, tá? Ou seja, eu reduzo a redundância entre as variáveis. E isso é muito interessante, tá? Uma redução de dimensionalidade para variáveis que são colineares, ou seja, que apresentam uma alta correlação. Quando se trabalha com modelagem, né, uh, você tem que avaliar as suas variáveis se elas apresentam correlação entre si, porque você jogar no modelo 2 variáveis que têm muita correlação, normalmente acima de 0,7 ou 70%, né, pode interferir no resultado final do modelo. Então, você seleciona uma, né, ou você aplica, né, uma redução de dimensionalidade onde essas variáveis vão né, se agruparem ali. Né? E aí nós temos vários algoritmos, vários mesmos, né, para dados rotulados. A gente tem árvores de decisão, random forest, redes neurais artificiais, algoritmos baseados em regressão, né, como modelos lineares também pode ser considerado. E para clusterização nós temos existem outros, mas o mais comum é o Camis, que usa a distância euclidiana, né, para agrupar as observações. E para redução de dimensionalidade, existem outras, mas a nossa velha e boa PCA, ela dá um jeito muito bom nisso, tá? Então, aqui só um exemplo de dados rotulados. Imagina que tu tem várias imagens, né, de uma determinada espécie, por exemplo, aqui do lobo marinho sul-americano, o subantártico e o antártico. E para cada imagem do sul-americano, tu atribui um rótulo. Por exemplo, 0 para australis, 1 para tropicalis e 2 para gazela, né? Então, é um dado rotulado. E para um aprendizado não supervisionado, a gente tem estudos também, né? Nós temos estudos também, como por exemplo esse aqui, né? Que nesses estudos os autores eles queriam classificar 2 espécies de baleia bicuda, né? A partir de cliques gravados, tá? Então os autores eles não rotularam os espectrogramas, né? Com os cliques de ambas as espécies, né? Eles não rotularam como a classe baleia bicuda de Gervais ou de Cuvier, tá? Eles deixaram que o algoritmo,
não supervisionado, né, fizesse a clusterização dos sinais presentes, né, nos espectrogramas. Tá? Daí, quando os autores eles analisaram cada um desses clusters aqui, eles verificaram, né, que os pontos azuis aqui incluía a espécie baleia bicuda, né, bicuda de Gervais, com 355 cliques verdadeiros dessa espécie, né? E os pontos aqui, que são ciano e verde, né, continham baleia bicuda de Cuvier com 58 e 41 cliques verdadeiros, respectivamente. Tá? E aí, quando comparado com o conjunto de dados rotulados, né, uh, eles viram que o método não supervisionado atingiu uma taxa de recall, que é né, uma validação do modelo, de aproximadamente 83% de acerto para Cuvier e 78% para a espécie de Gervais, mostrando então que eles não rotularam, na verdade, eles só jogaram e o algoritmo encontrou os padrões necessários ali dentro. E depois, lógico, ele teve que ir lá e verificar o que realmente se encontrava dentro de cada um desses clusters. Tá? Então, passando essa parte mais teórica, né, vamos falar um pouco então, né, dos mamíferos marinhos e que tipos de estudos ou pesquisas, né, podem ser realizados com inteligência artificial e suas ferramentas. Tá? No mundo, segundo a The Society for Marine Mammalogy, tá? Os mamíferos marinhos eles são classificados em 3 ordens, que é a ordem carnívora, Artiodactyla e Sirenia, tá? Dos quais é distribuída em 21 famílias, tá? E 139 espécies, tá? Incluindo as 4 extintas que foram confirmadas e uma que provavelmente está extinta. Esse dado eu consultei no dia 8 de junho, tá? Há 2 anos atrás eu tinha consultado e tinha uma diferença pequena, né? Mas algumas espécies estão sempre mudando. Tá aí as pesquisas. Eu não encontrei nenhum artigo de revisão que falasse especificamente sobre mamíferos marinhos, tá? Então, é uma coisa que daqui a um tempo, futuramente, eu quero, né, dar uma revisada nisso aqui, juntamente com uma menina, né, a Luísa, que está trabalhando com nós aí, num projeto nosso, né? E fazer essa revisão aí. Mas em ecologia marinha, tá? As pesquisas elas têm experimentado um aumento nos estudos com IA e suas ferramentas, como essa figura mostra, né? A proporção de referências usando o método, né? Os métodos de IA, uh, onde ao longo dos anos aqui a gente percebe que está ocorrendo um aumento, né, nessas publicações em ecologia marinha, mas especificamente tem 4 aqui, né, e eu quero, né, focar um pouco mais nesses aqui que são algoritmos que eu estou trabalhando, né, que eu já trabalhei ou estou trabalhando ainda, tá? O Random Forest, que é um algoritmo baseado em árvore, as redes neurais artificiais não convolucionais, e essa aqui, né, um pico muito grande aqui de publicações, que são as redes neurais convolucionais, que utilizam, então, visão computacional para extrair informações de imagens, áudios e vídeos, tá? E aí nós podemos usar ferramentas de inteligência artificial em estudos de modelagem estatística de maneira geral, modelagem de distribuição de espécie e preditiva de nicho, tá? Então, essa aqui é uma revisão, né, sobre esse assunto, e nós podemos verificar que o machine learning são os segundo tipos de algoritmos mais utilizados, né, para modelagem preditiva e distribuição de espécie preditiva, perdendo, né, para os algoritmos baseados em regressão, que é os modelos aditivos generalizados, é o primeiro, né, aqui. Em segundo vem o Maxent, que é um algoritmo, né, considerado um algoritmo de machine learning. Em terceiro, volta os modelos lineares, e aí nós temos 2 algoritmos aqui, que é o Random Forest e o Boosted Regression Tree, tá? Mas, assim, uma coisa importante, de maneira geral,
todos os estudos, pelo menos nos últimos que eu andei lendo, ah, não se trabalha um algoritmo específico para fazer modelagem e distribuição de espécies, tá? O que se usa é o que a gente chama de modelos ensemble, tá? Que é modelos em conjunto, que tu roda vários algoritmos, porque cada algoritmo vai ter uma maneira de extrair informação dos teus dados, né? E aí, ou tu roda GAN, tu roda GLM, tu roda Random Forest, tu roda até rede neural artificial, tu pode rodar, né? E aí tu pega somente aqueles modelos que deram um limiar de acurácia, por exemplo, ou de uma métrica que tu escolher ali para validar o teu modelo, né? Que nem no caso acima de 80% na curva ROC, por exemplo. Então, tu vai pegar somente esses modelos que têm um bom resultado e tu vai gerar teus mapas de adequabilidade, de nicho, tudo baseados só nesses modelos que são, a gente chama isso de modelagem ensemble, né? Então, acredito que machine learning vai sempre acompanhar essa crescente aqui, né? Mas vão estar sempre trabalhando, sendo publicados artigos com vários, né? Pelo menos na questão preditiva, né? De modelagem de distribuição de espécies. É uma coisa que eu tenho visualizado nos estudos que eu estou lendo. É possível também fazer classificação de imagens, tá? Então, imagina aqui que eu tenho imagens de, né, cauda de várias espécies de baleia, ou nadadeira dorsal de várias espécies de cetáceos, ou até mesmo de indivíduos, tá? Ou partes, né, visuais do corpo, e eu treino um modelo para classificar essas imagens aqui, identificar para mim, treinar para identificar ou a espécie ou até mesmo o indivíduo, tá? Eu posso fazer o que a gente chama de reconhecimento de objetos, tá? Onde aqui os meus objetos, eles são, então, os meus indivíduos, né? Os indivíduos que estão naquela imagem ou naquele vídeo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma imagem onde eu tenho vários indivíduos e eu vou extrair, né, fazer esses bounding boxes aqui, né, essas caixas delimitadoras, e dentro de cada caixa delimitadora eu vou rotular, eu vou dizer o que que eu quero. Ah, é a espécie A, B ou C, ou é uma categoria etária, como por exemplo adulto e aqui o filhote, tá? Uh, e eu também posso fazer reconhecimento de objeto utilizando segmentação semântica, tá? Que é uma abordagem que eu não falei para vocês, mas existem, que é a semi-supervisionada, né? Onde o algoritmo ele vai agrupar também, né, os pixels que representam aquele indivíduo, né, ou os indivíduos que eu estou analisando. Então, lógico, ele pode extrair, né, que nem aqui algumas dessas imagens são, por exemplo, uma onda ali que ele classificou como sendo um indivíduo, mas nesse caso da baleia bicuda aqui tem exemplos também onde né, os pixels eles foram agrupados numa única cor aqui representando o indivíduo, né? No caso desse estudo aqui com baleias beluga, tá? E esse aqui é um vídeo que lá no Ecopemac eu vi numa palestra do professor Milton Marcondes, do Baleia Jubarte. Ele gentilmente, né, eu solicitei, ele gentilmente me cedeu esse vídeo aqui, onde eles estão ainda treinando, não é um modelo que está aplicado, mas eles já começam a fazer teste que identifica, né, que esse software que eles fizeram, ele foi acoplado num navio, né, para tentar eliminar a necessidade de um observador, né? Essa Veracel ela é uma empresa de celulose que transporta madeira, né, em navios. Então, para evitar acidentes com embarcações e as baleias, né, se adaptou e está se testando esse software que foi treinado para identificar baleias, tá? Então, quando é identificada uma baleia, toca uma sirene, né, no navio e o operador, né, do navio ali, ele tem condições de desviar dessa baleia e evitar o acidente, tá? Então, eu imagino que ele vai passar, ó, prestando atenção aqui assim, ó, ele vai identificar ó, identificou aqui uma baleia, ó, mais aqui
né? Porque a baleia está vindo para cá, então mais aqui vai identificar a outra. Ó, identificou mais uma aqui. Vai identificar aqui no cantinho. Então, essa é uma aplicação que tu pode, né, que tu pode, aqui no cantinho, ó, que tu pode implementar e para evitar acidentes, né, um trabalho de conservação. Existem outras, né, outras plataformas, como por exemplo a WideMe, né, que você, né, eles têm de várias espécies, aqui já dá para ter uma ideia, girafas, zebras, leopardos, eles têm de cetáceos, eles têm de focas, lobos e leões, né, várias espécies que quem trabalha vai lá, divulga, né, divulga essas imagens, essas fotos, e eles têm algoritmos, né, treinado por eles para identificar, e esse material é utilizado também em pesquisa, tá? Com conservação. Outra é esse Flukebook, né, que é com espécies de cetáceos, então tem uma infinidade também de espécies, que a ideia é a mesma, você compartilha suas imagens, inclusive tem uma história bem legal que pela imagem eles identificaram um indivíduo no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, lá no Nordeste, que já tinha sido tirada uma foto na Antártida desse indivíduo, tá? Então é uma plataforma bem interessante. E agora eu vou falar, né, de três estudos que, né, nós estamos realizando dentro do nosso laboratório. Um deles é o meu doutorado, tá? Que, né, se tudo der certo, mês que vem eu defendo, tá? Que é a distribuição preditiva e ocorrência extra-limite do lobo marinho subantártico. As mudanças climáticas irão afetar essa espécie, tá? Quais são os objetivos? Além de compilar e atualizar os registros da espécie para a costa brasileira, né? É investigar onde e quando esses indivíduos eles chegam no Brasil, né? E como esses registros no litoral brasileiro eles podem ser correlacionados com algumas variáveis ambientais, com 12 variáveis ambientais potencialmente explicativas sobre a saída dos indivíduos das colônias reprodutivas em Tristão da Cunha, tá? Então nós temos, né, essas variáveis da colônia reprodutiva e o registro no litoral brasileiro, claro, com uma defasagem, porque esses animais saem de lá e chegam até aqui, a gente imagina que é 5 meses, né? Uh, e aí, né, fazer essa associação com essas variáveis ambientais. Além de modelar a adequabilidade de habitat, ganho e perda, né, das colônias reprodutivas da espécie, né, as atuais, e em cenários de mudanças climáticas do, né, o CEMIP 6, do sexto relatório do IPCC de 2021. Então, é bem atual. Então, o que que nós utilizamos? Nós utilizamos algo que eu falei para vocês de não utilizar um único algoritmo, tá? Nós utilizamos um modelo mais tradicional, que é o modelo aditivo generalizado, e três modelos de machine learning, né? Um random forest, um XGBoost, um gradient boosting machine, tá? O que que nós fizemos? Realizamos 10 aleatorizações para cada um desses modelos, né? E aí, dessas 10 aleatorizações, vezes 4 modelos, são 40 modelos, né? Nós fizemos uma abordagem em Ensemble, onde nós pegamos somente os modelos né, com TSS e AUC-ROC acima de 0,8, ou seja, acima de 80%, tá? Para fazer esse modelo Ensemble. Então, esse modelo Ensemble, esse único modelo, né, nós projetamos nos cenários do CEMIP, né, para um cenário ideal, para um cenário intermediário e para um mais pessimista de 2050 e 2100, tá? E aí, esses modelos Random Forest e XGBoost, o que que eles nos fornecem? Eles nos fornecem a importância das variáveis, ou seja, ele coloca as variáveis numa ordem a partir das variáveis que mais contribuíram para aquilo, para aquele resultado que tu tem, né, que tu está buscando. Então, aqui eu tenho dois gráficos onde as variáveis mais importantes estão associadas com os registros, as saídas da colônia reprodutiva e chegada no litoral sul, né?
são a sazonalidade, representada pela variável seno, profundidade da camada de mistura, a distância dessa frente subantártica aqui para a colônia reprodutiva, esse deslocamento norte-sul dela, né? Clorofila A e o dipolo do Oceano Atlântico Sul. E percebam que ambos os modelos tiveram uma acurácia muito boa aqui, de 0,96, ou seja, 90, aproximadamente 96% de acerto em indivíduos, né, de presença e ausência da espécie para o nosso litoral sul. E para a região sudeste mais nordeste, mesma coisa, né? Sazonalidade seno e cosseno, representado pela seno e cosseno, né? Profundidade da camada de mistura, distância da frente subantártica, moda anual do hemisfério sul e o dipolo subtropical do Oceano Atlântico Sul. E aqui, né, mais por uma função de número de dados aqui, que é um pouco mais limitado, né? Uma acurácia de 84% em ambos os modelos, tá? E aqui, lembra que eu falei, né? Normalmente se trabalha, né, os vários algoritmos, né? Mas de maneira geral, os algoritmos de machine learning eles são melhores, eles apresentam um melhor resultado, e isso é comprovado aqui. Tu tem aqui valores, os valores da curva ROC, né? E os modelos de machine learning eles são, né, no TSS acima de 80% todos, né? E na curva ROC também, né? Para cima de 90%, né? E o GAN tá aqui, ó. Né? Então, quando eu faço o ensemble, eu pego só os modelos, né, que deram um resultado acima daquele limiar que eu resolvi colocar. Então, o que nós vimos aqui em termos de adequabilidade, ganho e perda de, né, de área de adequabilidade? Nós temos aqui nesse eixo a área em quilômetros, tá? Aqui nós temos intervalos de adequabilidade de 0,5, ou seja, 50% até 1, de 0,5 até 0,7, de 0,7 até 0,9, e áreas ótimas aqui acima de 0,9 ou 90%, tá? Para o atual, para o cenário 1.2.6, o cenário mais intermediário, o cenário mais crítico aqui, tá? E o que a gente pode verificar? Que essa espécie, ela vai em todos os cenários para 2050, 2100, praticamente todos os cenários, ela vai ganhar área de adequabilidade, tá? Em todos os intervalos aqui. Aqui para 2050, ainda só para o cenário intermediário, ela vai ter uma perda de 4%, né? Mas aqui vai ganhar. Só que vejam aqui, ó, em 2100, em todos os cenários das mudanças climáticas, ela vai perder áreas ótimas, tá? Então, áreas acima de 0,9, 90%, 18% para o cenário mais otimista, 31% para o cenário intermediário e 47% de perda de área para o cenário mais, né, preocupante, tá? Só que isso aqui, vocês podem ver uma animação que tem as projeções aqui, ó, né? Cada animação é assim, ó, o atual, a projeção para, né, para 2050, para 2100. O que a gente pode verificar aqui é que essas perdas elas vão estar mais concentradas nas colônias reprodutivas na parte norte, né? E esses ganhos de áreas eles vão se deslocar mais para a região sul, ou seja, para os polos, tá? Então isso mostra, né, de que forma algoritmos, né, de machine learning, então nós podemos extrair informações relacionadas à distribuição de espécie, modelagem de nicho, né, preditiva, tá? Esse aqui é um outro estudo, foi o TCC do hoje biólogo Cassiano, né, o tio Lud Figueiredo, tá? Intitulado Unidades Evolutivamente Significativas do Lobo Marinho Sul-Americano, Arctocéfalos australis, novas evidências a partir de análise de inteligência artificial, tá? Qual é o contexto para esse estudo aqui? O lobo marinho sul-americano, tá, gente? Ele apresenta a sua distribuição aqui no Atlântico, tá? Do Uruguai até o sul aqui do Chile, no Pacífico. Existe esse gap aqui, esse intervalo, e aí continua a distribuição, né? Até no norte do Chile, até o Peru.
Em 2008, Oliveira e colaboradores, né, analisando morfometria craniana e tradicional e geométrica, né, juntamente com evidências genéticas, né, verificaram que os indivíduos das subpopulações do Uruguai e do Chile, do Peru, desculpa, eles têm características morfológicas e moleculares distintas. E aí, em 2023, saiu um estudo de um colega nosso, o Dr. Fernando Lopes, comprovando, né, que uma hibridização, tá, entre o lobo marinho de Galápagos e o sul-americano contribuiu para o surgimento de uma nova espécie aqui de lobo marinho peruano, né? Ou seja, um processo de especiação por hibridização, tá? Vale salientar, né, que esse indivíduo aqui ele ainda é classificado como sul-americano, tá? Não foi aceito ainda, né, como uma nova espécie, né? Então ele continua sendo sul-americano, embora tenha evidências de que são espécies diferentes. Aí o objetivo foi treinar um modelo de rede neural convolucional que pudesse classificar imagens das 4 vistas cranianas do lobo marinho sul-americano das subpopulações do Uruguai e do Peru. Tá? O que nós fizemos? O primeiro passo foi criar um banco de dados com 516 imagens, divididas nas 4 vistas, né? A dorsal, ventral, lateral e occipital. Nós separamos 70% para treino e 30% para teste. As imagens elas foram redimensionadas em 500 por 500, um canal de cor, ou seja, só canal de cor cinza, né? E cada imagem recebeu um rótulo, então, 0 para Uruguai e 1 para Peru. A arquitetura escolhida, né, para treinar esse modelo foi uma rede neural convolucional, seguida, né, de uma rede neural artificial para fazer a classificação. Tá? Nós utilizamos uma PCA aqui para fazer a redução de dimensionalidade das features extraídas nessa etapa aqui né, do algoritmo. Tá? E aqui tem algumas, né, hiperparâmetros que nós ajustamos. Então, a camada de entrada tinha 70 neurônios, a camada oculta tinha 256 e a camada de saída eram 2, uma para cada classe. Tá? E a métrica de validação foi a acurácia. Para diminuir o custo computacional, né, e o tempo que leva para treinar e ajustar os pesos né, do algoritmo do zero, nós utilizamos uma abordagem chamada de Transfer Learning. Tá? O Transfer Learning ele significa usar os pesos de um modelo já treinado, né, para inicializar o treinamento, isso diminui o custo e o tempo, né? E nós usamos os pesos do modelo VGG16, né, que é um modelo treinado para aproximadamente 14 milhões de imagens e 1.000 rótulos de classes, tá? Então, nessa imagem aqui, né, nós podemos ver a arquitetura toda do VGG16, né, com os tamanhos das imagens em cada uma das camadas, 500 por 500, 250 por 250, 125 por 125, e o número de filtros convolucionais que está sendo aplicado àquelas imagens, né, em cada uma das camadas. Então, cada bloco preto e vermelho corresponde a uma camada, tá? Isso aqui, gente, só se refere a isso, ó. Nós nem falamos, né? Não é o classificador ainda. Isso aqui é o que vai extrair as informações das imagens. E temos os resultados, né, dos nossos modelos, as matrizes de confusão, né, para as vistas ventral, occipital, dorsal e lateral. Então, aqui nesse eixo nós temos os rótulos verdadeiros, aquilo que estava na nossa, né, o observado, as imagens, né, e aqui nós temos o que o modelo de rede neural disse que era. Então, das 20 imagens que nós separamos para teste, tá? Para a vista ventral, o modelo acertou as 20, como Uruguai, né? Para as imagens do Peru, acertou 19, errou uma, então uma acurácia de 97%. Uma acurácia para a vista dorsal e lateral de 95% e para occipital 92,5%. Então, um modelo ótimo. Esse é outro estudo, né? Utilizamos redes neurais convolucionais, só que agora é da bióloga Camila Spaniel Klagenberger, né? Que foi a avaliação do uso de inteligência artificial no auxílio, a identificação das 3 espécies de lobos marinhos do gênero Arctocéfalos, tá? Contextualizando, então, no litoral brasileiro nós temos 3 registros, né?
3 espécies do gênero Arctocéfalos, que ocorrem no litoral, né, principalmente no Rio Grande do Sul, mas brasileiro em geral também. O Australis, o lobo marinho sul-americano, o lobo marinho subantártico tropicalis e o antártico, o gazela. A grande maioria das espécies do gênero Arctocéfalos são extremamente parecidas, tá? Sendo muitas vezes, né, impossível distingui-las analisando apenas características morfológicas externas, o que não é diferente para esses dois aqui. Tropicalis é diferente, né? É a espécie mais diferente entre todas as 8 espécies desse gênero aí. Então, dessa forma, é importante diferenciar essas espécies, né, para ações de conservação, principalmente em locais fora das áreas tradicionais de distribuição e pela população em geral. Então, nosso objetivo foi propor a utilização de um método de inteligência artificial baseado em redes neurais convolucionais que permita a classificação dos lobos marinhos, né, vivos a partir de análise de imagens das 3 espécies com ocorrência no litoral brasileiro. Criamos um banco de dados, então, com 121 imagens somente de machos adultos das 3 espécies. Tá? As imagens elas foram recortadas na região da face. Separamos 70% para treino, 30% para teste, redimensionamos em 100 por 100, mantemos, como é colorida, mantemos os 3 canais de cores RGB, né? E rotulamos 0 para Australis, 1 para Tropicalis e 2 para Gazela. Tá? Utilizamos também uma rede neural convolucional, seguida de uma rede neural artificial para classificação. Tá? Também usamos um método de transfer learning do VGG16 com pesos pré-treinados. Tá? E os nossos resultados, então aqui eu tenho os dados observados para cada imagem, separamos 12 imagens de cada espécie para teste, né? Nós temos aqui o real e aqui o que o modelo prediz, né? O predito pelo modelo, e para todas as espécies ele acertou 10 das imagens, né? Para cada uma ele acertou 10 das imagens e errou 2, tá? Uma acurácia de 83,34%. E aí nós geramos um aplicativo que não está disponível ainda, porque eu preciso treinar mais ele ainda com mais imagens, mas é um aplicativo bem interessante que está baixo o volume, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. É um aplicativo onde nós implementamos aquele modelo de 83%, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar uma imagem aqui nesse botão, né? Nós vamos selecionar um sul-americano. A imagem ela vai aparecer embaixo, né? E aqui eu vou clicar no botão Predict. Ele vai rodar o modelo nessa imagem que ele nunca viu e vai dizer qual é a classe que ele está identificando aqui. No caso, ele acertou o sul-americano Arctocéfalos australis. Vamos pegar uma outra imagem do subantártico agora. A imagem aparece, aperta o botão Predict e ele, novamente, ele acerta qual é a espécie, né? Isso é legal porque tu pode botar num celular, tu tá na praia, tira uma foto, né? Claro, depois de treinado mais tempo, né? Agora um Antártico e ele também acerta aqui, tá? Então, essa é uma aplicação daquele modelo. E nós também publicamos esse artigo, né? Publicamos na LAJAM, na Latin American Journal of Aquatic Mammals, que é uma revista, né, especializada em mamíferos aquáticos, principalmente para a região latino-americana, tá? Em novembro do ano passado. E um próximo projeto que nós estamos desenvolvendo, então, é o uso de inteligência artificial de veículos aéreos não tripulados, né, os VANTs, na identificação das espécies e na compreensão da abundância e dinâmica e ocupação das áreas marinhas protegidas pelos PNIPs no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, nós estamos monitorando com drone o Revis Ilha dos Lobos aqui em Torres e o Revis Mole Leste aqui em Rio Grande, sobrevoando, né, gravando essas imagens. E qual que é a ideia aqui? A ideia é pegar aqui a imagem original, rodar, treinar ela num modelo de detecção de objetos para classificar a espécie, Otaria flavescens, que é o leão marinho, e o Arctocéfalos australis, que é o lobo marinho,
em categorias etárias também, como adulto, subadulto e juvenil, além de contar os indivíduos, né, para fazer a comparação com a contagem manual e a contagem do algoritmo, tá? Isso é um trabalho de anotação que a Luísa, né, a nossa bolsista IC, está realizando, né? Ela pega a imagem, ela identifica ali qual é a espécie, categoria etária e rotula, né? Cada cor aqui é uma espécie, um rótulo, né? De categoria etária. E a ideia é treinar esse algoritmo para ele detectar e a gente conseguir fazer contagem, tá? Dos indivíduos nesses dois revis, tá? Muito importante para se pensar quando eu vou utilizar sempre inteligência artificial, algoritmo de machine learning ou deep learning na minha pesquisa, não é bem assim, tá? Se o meu objetivo é ter uma interpretabilidade alta, eu quero entender o que está acontecendo com as minhas variáveis, eu quero gerar hipóteses, né, testar hipóteses e tudo mais, eu não vou basicamente utilizar, posso até utilizar alguns algoritmos, mas não todos, tá? Porque normalmente um algoritmo de deep learning, machine learning, ele tem uma alta complexidade, tá? Ele te dá ele tem uma alta preditibilidade, ele é bom para predição, mas não para interpretação dos teus dados. Por quê? Porque a gente chama que ele é um modelo tipo black box, caixa preta. Tu não sabe o que acontece, ele te dá, ele faz tantos cálculos lá dentro daquelas camadas que tu não tem como encontrar o que está acontecendo ali. Então, assim, se o teu objetivo for predição, né, perfeito, né? Vai lá, usa um deep learning, uma rede neural convolucional, um algoritmo mais complexo, né? Agora, se o teu objetivo for interpretabilidade, aí prefira, né, usar algoritmos mais tradicionais, que vai ajudar bastante, tá? E aí, esse trabalho ele é feito com pessoas, né? Então não é feito sozinho, com instituições, e aí muito importante, instituições que cedem os seus dados, que disponibilizam os seus dados, né, para fazer as pesquisas, né, além de apoio financeiro, né, como por exemplo o Grupo Boticário, Fapergs e a CAPES, né, que nos forneceram apoio, nos fornecem ainda apoio financeiro para realizar essas pesquisas. E fazendo um merchan aqui para o meu lado, tá, gente? Se alguém quiser fazer um curso, alguma coisa, eu estou disponibilizando 2 cursos aqui, presencial, online e presencial, tá? No dia 3 e no dia 5, um sobre inteligência artificial aplicada à biologia e deep learning em redes neurais também, tá? Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. E, para encerrar, nunca deixe alguém dizer que você não pode usar a inteligência artificial em seus estudos, tá? Aqui está o meu contato. Peço que, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam sobre a palestra, né? Não sobre o curso. O curso entre em contato comigo, tá? Para não destoar do que realmente é esse momento, né? E muito obrigado. Eu estou aberto a perguntas. Bom, como eu sou mediador, né? Eu não. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir aí o microfone, fica à vontade para falar. Eu vou dar uma lida aqui no que tem. Foi muito bom mesmo. Vou precisar sair, ok, né? A gente teria que sair, pois tenho, ok, tranquilo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ana Carolina, por favor, abra seu. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui, vou. Pronto. Acho que agora tá a tela inteira. Obrigado, Antônio. Ana, abre teu microfone aí, tu pode falar. Ana? Ana? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Cara, acho que a Ana tá meio, né? Se tu abrir aí, Ana, tu pode falar, tá? Nicolas, por favor.
Então, excelente apresentação. Acho que é um tópico que está cada vez mais ganhando relevância, né? Então, muito interessante a gente começar a explorar mais nós como biólogos, né? Ou Sim, futuros biólogos. Eu tenho alguma pergunta sobre, tipo assim, como é que é a reproducibilidade desses dados, sabe? Porque eu tô familiarizado com RStudio, né? Então, RStudio, sim, tu vai lá, tu copia teu script, bota no GitHub e daí se tu anexa teus dados juntos, qualquer pessoa pode fazer a mesma análise que tu fez. Como é que é essa questão de, tipo, tu reproduzir um estudo que tu fez? Porque eu imagino que está passando por uma rede neural, ela pode tomar uma direção errada e dar um resultado pode. completamente diferente, né? Pode. Assim, quando tu trabalha com redes neurais artificiais, principalmente, tu ajusta esses parâmetros, o próprio modelo se ajusta sozinho. Em teoria, sim, eu talvez não destoa tanto dos resultados, tá? Em teoria. Mas sim, ele pode, porque assim, a rede neural, o que que é? Ela pega a tua entrada, multiplica por um peso, ela ajusta esse peso aleatoriamente, né? E aí ela faz vários cálculos ali dentro de multiplicação, passa por uma função de ativação, tem todo um, diminui o erro, entendeu? Ah, tu ajusta esses parâmetros para tu dar uns passos maiores ou menores, né? Então, ele pode mudar, tá? Na verdade, a rede neural artificial, ela se ajusta aos seus dados. Por isso que ela é uma de interpretabilidade, ela não é muito boa, mas de predição ela é boa. Diferente de um random forest, que normalmente, tá? Tu vai ter ali tuas variáveis numa ordem de importância e ela vai te dar aquelas variáveis ali como sendo importante da mesma maneira, né? Então pode dar uma diferença, mas de maneira geral, eu acredito que essa diferença, dependendo dos teus dados, a não ser que o modelo inicie com um erro muito grande, mas ao longo das etapas de iteração que ele vai fazendo com ele mesmo, ele vai diminuindo o erro, porque a ideia é sempre reduzir o erro, né? É reduzir da etapa anterior para a atual, tu diminui um pouco mais o erro. E assim tu vai indo até o final. Entendeu? Mas assim, ele pode dar uma diferença, mas eu acredito que essa diferença, assim, ela ao longo do processo, né, não vai sendo muito diferente, tá? Interessante, né? Porque eu conheço um pouquinho de recompensa, né? Então, tipo, que tu falou que, tipo, o pessoal bota esses algoritmos para jogar jogo. E, tipo, eu já vi vários vídeos de pessoas, tipo, botando de algoritmo para jogar jogo. Então, tipo, e é tipo assim, é um processo evolutivo mesmo, que tipo, eles vão ganhando peso de recompensa e de punição e Sim. tipo, eles vão aprendendo. Então, eu imagino que deve acontecer isso também no, na rede neural. Então, tipo assim, a que tiver Ah, o melhor resultado, digamos assim, não seria um peso de recompensa e punição, né? não seria, é diferente, não é um peso de recompensa ou punição. Ele inicia com um valor de peso que ele utiliza ali para multiplicar pela tua variável, né, preditora que tu tem, e no final o que que ele faz? O modelo dá um resultado e esse resultado ele é comparado com o real valor mesmo observado, entendeu? E aí a partir Entendi. dessa diferença, ele inicia o processo de novo, vai até o final e ele ajusta os pesos para que essa diferença no final diminua em relação à fase anterior. Entendeu? Ele ajusta Sim, os entendi. pesos para diminuir o erro, para diminuir Tá, o teu erro no sim, final. Não é recompensa ou punição, sim, é diferente. entendi. Mas era isso então, muito obrigado. Ok, Nicolas, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Carolina, Ana Carolina, desculpa, não está respondendo a câmera e o som aqui. Carolina, se tu quiser digitar também, fica à vontade, ou quer tentar de novo. Ah, já salvei seu contato, vou aqui, tá, ok, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Professor Vitor. Carlos, tudo bem? Não tem muita pergunta. Poderia deixar para outra hora, mas é parabenizar pelo trabalho. Eu tinha assistido a última palestra sua, né?
E Uhum. daí faz uma ligação bem interessante do que você tinha, os resultados iniciais, e o que vocês têm agora, e o quanto vocês estão implementando, com, aumentando o grupo de trabalho, né? Então Sim, você está abrindo uma frente muito bacana em relação a esse tema no grupo, né? Parabéns, Carlos, né? obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho. Eu não ia perguntar, mas já em cima do que o Nicolas falou, ah, porque na questão do erro, porque é uma questão de aprendizado, né? Daí vai diminuindo Sim, o erro, né? Partimos dos pressupostos que se a gente aprende, a gente começa a minimizar os erros, a máquina vai sim. fazer isso mesmo, né? Desde a primeira rodada e quando ele vai aprendendo isso, ele te dá um valor de previsão e depois ele te dá o quanto você vai ter um X de erro, né? Tá? Ele Sim. te dá alguns desvios disso e quantas vezes, qual é o percentual em média, mais ou menos, de ele aprender a partir dos primeiros erros? Porque isso também demanda trabalho, certo? Que Sim. você vai retrabalhando, já que eu vi algumas partes que tu falou uma coisa bem interessante, que é a questão de custo, né? Então, Sim. é uma questão de tempo, de trabalho, né, para o aprendizado. Trabalhando com todos esses grupos diferentes que você trabalhou e testou, quantas vezes diminuiu teve que refazer para o aprendizado e diminuir o erro? E qual o percentual em média de diminuição de erro a cada nova testagem? Bom, vamos lá. Tudo. Aqui é aquela coisa da biologia, tudo depende, né? É. Depende do número de imagens que tu tem, se tu tem Ah, bastante imagem ou não, depende do quanto as espécies, elas, aquilo que tu tá fazendo é diferente, né? Para assim, para crânio que eu fiz aquele estudo lá, e para as imagens da face dos lobos marinhos. Digamos que ele começa num acerto de 40% e aí ele vai para 50%, em algum momento ele chega em 70%, e aí ele já vai diminuindo essa escala, né? 71, 72, tá. né? E muitas vezes ele não avança mais que aquilo ali, tu só gasta tempo computacional e aí tu chega num limite em que ele vai ficar ganhando muito pouco, né? E aí tu tem que pensar, e aí o depende é que tu tem que ir lá e ajustar os teus hiperparâmetros e tudo mais para que ele, ou tu diminui o passo, que é o learning rate, que é uma taxa de aprendizado, tu pode aumentar para ele chegar mais próximo daquilo que tu quer, ou tu diminui para tu não dar um passo muito grande e ultrapassar aquele valor. Sim. Mas assim, se eu não me engano, esses aí eu usei 50 ou 100 iterações, ah, né, Sim. para chegar naquele resultado ali. Às vezes tu usa 25 e ele Sim. não anda mais, né? Então, assim, é uma coisa muito de... É uma arte, eu digo assim, que trabalhar com isso é uma arte, porque tu tem que estar sempre testando. Tu vai testar, sempre É. testando. Ah, testa um novo, melhorou, beleza, vamos manter isso aqui. Não, não melhorou. Volta para onde tu parou. E assim tu vai indo. Às vezes aumentar o número de iterações, de vezes que tu vai fazer o modelo passar por todo o teu banco de dados ajuda, às vezes não. Então, assim, Vitor, é uma coisa muito, principalmente redes neurais convolucionais, tá? É uma coisa muito, o número de camada influencia bastante, às vezes com uma camada só oculta, tu tem um resultado bom, às vezes não, com duas camadas, o número de neurônio, tu começa com 256, daí a segunda camada tu diminui para metade, né? Ou tu aumenta. É um depende, né? Não tem assim é olhar o teu modelo e ir testando. Tá? É nesse sentido. Não tem assim uma fórmula mágica, uma regra específica para tu. E aí tu vai lá, tu tem poucos dados, tu faz uma coisa chamada
Data Augmentation, onde tu pega essas tuas imagens que tu tem e tu distorce elas, tu cria imagens novas, onde tu aproxima, tu dá zoom, tu vira um pouco a imagem, tu espelha ela e tu acaba gerando imagens novas, onde aqueles pontos eles vão estar em locais diferentes da tua imagem, né? E aí o modelo analisa, como ele busca as informações dentro da tua imagem, ele analisa valores diferentes a partir de uma mesma imagem que tu gerou. Então tem várias coisas, tu desliga alguns neurônios para outros forçar outros a aprender. Então é tudo uma arte de tu parar, olhar se está dando resultado ou não e fazer de novo, né? Eu peguei também esse gancho do Nicolas para a gente fazer uma reflexão em relação à questão da inteligência artificial, né? E agora tu colocou uma coisa bem interessante, ligando pela frase inicial que tu falou lá, né, da revolução, né? O carvão tem carvão de qualidade e carvão de menos qualidade para você É gerar energia. No caso, você verdade. tem que ter qualidade dos dados, né? E uma Sim. coisa que eu acho que é interessante, né, ainda mais que tem bastante jovens aqui, é de que não é milagre, né? Porque, na verdade, o reconhecimento taxonômico, ele depende do quê? De informações taxonômicas que são o quê? Precisas. A taxonomia já é um problema quando a gente faz, né? Certo? E a gente que vai fornecer esses dados, né? Então, a máquina não vai resolver problema taxonômico que a gente não consegue resolver, certo? Sim, Se a gente conseguir resolver os problemas taxonômicos, isso vai alimentar a máquina para esse aprendizado, correto? sim, Então, porque aquele aplicativo teu é bem interessante. Daí eu comecei a pensar, o biólogo não vai fazer mais nem força, né? Só fazer a questão aplicativa e resolver isso. Mas para chegar aquilo ali, você precisa carvão de boa qualidade. Ou seja, sim, boas informações, você precisa um biólogo de campo que entenda bem isso, conheça, sabe bem a questão de taxonomia, né? Então, a inteligência artificial vai ajudar bastante a rapidez de algumas coisas interpretativas do que a gente produz, né? sim. Sempre vai precisar da mão humana ali É, para refinar o trabalho, não é uma coisa que, né, sempre vai precisar de uma pessoa para dizer se aquilo ali está certo ou não. O modelo ele vai generalizar, é, entendeu? Para aquilo que ele encontrou de padrão, mas ele pode errar. Ele vai errar o mínimo, mas ele pode errar. Então, é, saber disso é. é muito importante, né? Que sempre precisa. E daí, tu não tem uma inteligência artificial que resolva todos os problemas. Ou seja, é a pessoa que treina um modelo para determinado problema. Se eu botar uma foto no meu aplicativo, olha só, é interessante, se eu botar uma foto de uma, olhando para a Virgínia aqui, né, que abriu a câmera de uma ave ali, de um pinguim, ele vai rodar sobre aquela imagem, o meu modelo, e vai classificar como um lobo marinho de uma das três espécies. Ele É, não vai dizer que não é um lobo marinho, a não ser que eu ensine ele a dizer que ele não é. a dizer que a eliminar esses, eu não classifico esses, eu não identifico esses, É, mas esses não são lobo marinho. Isso é qualquer outra isso, coisa, né? isso. Mas se eu treinar o meu modelo para identificar as três espécies, ele vai olhar uma Sim. foto de um pinguim e vai dizer que é lobo marinho. Então, nesse sentido, Pois é. precisa da pessoa por trás para treinar esse modelo. É E a questão da justamente isso. taxonomia. É, É e a justamente questão da isso, né, taxonomia, Carlos? é, a questão da taxonomia ali, a gente sabe, inclusive as imagens são da Lari, né? A gente sabe que não tem existe, tu precisa de um caractere diagnóstico para aquelas espécies ali, É, para tu dizer que é, né? Tem toda essa questão. Tem como tu usar essas ferramentas para tentar enxergar onde tem diferenças? Tem como tu trabalhar isso, né? Mas nunca vai, que nem tu disse, nunca vai, né? Porque daí tu vai estar em campo, tu precisa olhar o bicho e dizer, sim, cara, isso aqui é. Ainda mais quando eles coexistem, né? é, É o Né? mesmo cuidado, né, Carlos, que a gente tem que ter quando alimenta qualquer banco de dados, né? Uhum, é Seja isso aí, qualquer estatística simples, né? isso Geralmente, aí. quando aparece o erro, porque a pessoa que alimentou o banco de dados induziu ou incluiu em algum momento algum erro, né? é, Sim, Quando o dado não está consistente, tem que revisar a entrada dos dados, né? E sim, geralmente isso é o que faz com que a gente tenha erros, né?
Mas Uhum. eu liguei a câmera para te parabenizar, Carlos. É muito Obrigado, legal Virginia. ver, né, o teu trabalho e bem aplicado, assim. Nossa, com certeza é uma ferramenta que cada vez todo mundo vai ter que aprender a usar e a usar cada vez mais, né? Então, Sim, assim, só queria te parabenizar mesmo, né? obrigado. E dar parabéns para você, seu grupo aí, para Larissa, né? O uso da ferramenta aí. Bem legal. Obrigado. Obrigadão. Muito importante a tua presença também, Virginia. E tanto do Vitor e de todo mundo aí. Nicolas. Obrigado, viu, Carlos, Ah, ok, pelo professor. papo e pela apresentação e saber em que pé vocês estão ali, estão voando alto, tá bom? Aham, Voando alto agora, literalmente, com os drones, certo? Também. aham. E vamos mais ainda. Quem sabe Então tá. futuramente não vamos trabalhar com som aí, com, É, né, o som é bem bacana. Tem é, alguns aspectos, tanto comportamentais como de morfológicos, como já estão fazendo, mas comportamentais é bem interessante, né? tem, Então, tem. parabéns aí pelo trabalho Obrigado. novamente. Obrigado pelo espaço para a gente conversar um pouquinho aí, tá? Perfeito, obrigado. Nicolas, Agora é mais rapidinho. Eu não sei se tu chegou a comentar, mas se tu comentou, eu perdi. Se tá rodando no próprio laboratório, nos teus computadores, ou vocês estão fazendo por fora o software? eu Ah, uso, eu uso para criar o aplicativo, eu usei um ambiente virtual no meu computador, tá? Mas tá. assim, para gerar os modelos e tudo mais, eu estou usando o Google Colab, Sim, sim, porque eu imaginei né? que ele Ou deveria ser R, né? relativamente Claro. pesado, né? Ou R para análise mais tradicional, tipo Random Forest e tudo mais, mas o Sim, básico, quando eu uso as imagens e redes neurais artificiais convolucionais, eu uso o Google Colab, sim. né? Porque o R É, não é uma ferramenta muito. Ela faz, mas tu tem mais ah, bala na agulha com o Python mesmo, né? o R é mais para, tipo, dados que são mais tangíveis, como é que eu acho Isso. que é a melhor maneira de colocar, né? Estatística no É, geral, né? estatística. Essa coisa de criar aplicativo, né, já é mais para um Python mesmo né, e um Google Colab da vida. Ok? Pessoal, alguém tem mais É alguma isso. pergunta? Senão eu já vou encerrar aí, né? Falta 10 minutos para as duas aí. Não? Gente, então tá. Muito obrigado pela presença de todos. Tivemos um, um- um grupo bacana aí, tá? Uma quantidade legal. Brigadão. Obrigado mesmo, professores, a todos, né? E até a próxima aí, que daqui 2 semanas agora. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.